Uma mentira pregada várias vezes se torna verdade. É o que eu vou apresentar para vocês aqui neste vídeo. A mentira da volta de Jesus. Que isto é uma coisa nova. Não é pregado desde lá da época dos apóstolos e depois passou ali no século III, IV, V. Não, isso não é verdade. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo e eu espero que vocês fiquem até o final, ok? Porque esse vídeo vai te surpreender. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, dois recados aqui antes de eu começar o vídeo. Primeiro, tá vendo esse esboço aqui, esse banner? A mentira de Jesus e a mentira da Bíblia sobre Isaías capítulo 61, pela qual Jesus cita ali em Lucas capítulo 4, versículo 21, que hoje se cumpriu essa profecia, quando ele entra ali na sinagoga, faz a leitura ali, né, da Torá, dos escritos de Isaías, e aí ele afirma que se cumpriu a profecia. Só que na verdade não é profecia, né? Ali o autor de Isaías está falando dele próprio e não está falando de Jesus. E Jesus pega um empréstimo lá de Isaías, que é uma citação de Isaías, e ele coloca como se fosse cumprimento nele, né? É uma falácia. Então, assiste aí, é um vídeo anterior a este, ok? Então, você vai se libertar, você vai conhecer o que a manobra que os pastores, os líderes religiosos fazem, assim como não estudam, e pega esses textos aqui e lê nos púlpitos, lá em Lucas, dizendo que se cumpriu. Mas quando você vai lá em Isaías e faz uma análise, não tem nada a ver com Jesus. E o segundo recado, eu vou deixar aqui nesse vídeo aqui agora. Você que quer adquirir conhecimento, você que quer comprar algum livro para estudar referente à historicidade da Bíblia, sobre arqueologia, sobre se realmente existe inferno, como foi criado o Novo Testamento, né? Então eu peço para você que você entre aqui na descrição, tem um maisinho, ó, mais, descrição, mais, você clica ali, vai aparecer ali toda uma escrita aqui referente ao meu canal, tem os links ali, que eu sou afiliado da Amazon, você pode entrar, clicar, comprar ali o seu livro, ou qualquer outro objeto, celulares, qualquer tipo de coisa que você quiser para sua casa comprar, que estiver dentro da plataforma da Amazon, você pode entrar através do link aqui e automaticamente você vai estar ajudando este aqui do canal, ok? Então, meus queridos, vamos para o vídeo. Estes comentários aqui eu printei de um vídeo meu sobre a volta de Jesus e eu queria ler aqui para vocês para mostrar o quão as pessoas são manipuladas dentro das igrejas e elas engolem todo o vômito ali que é jogado numa boa, como se fosse a verdade absoluta. Então, olha para vocês verem aqui, olha o comentário aqui dessa pessoa aqui, ó. A palavra não mente, tudo está se cumprindo e vai se cumprir. Jesus está voltando. Olha para você ver, a palavra não mente. No vídeo passado, eu provei que a Bíblia mente, que Jesus mente. Jesus está voltando. Olha o outro comentário aqui. É como diz a Bíblia, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para ele é como um dia. A justificativa que Jesus não volta logo é porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas como você sabe disso, ó crente? Como você tem certeza que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo? E aí eles ficam justificando, jogando para frente a tal volta de Jesus. Olha esses dois aqui também. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. A pessoa não analisa o que ele está escrevendo. Por quê? Se tudo que o homem plantar, isso ele colherá, o ladrão da cruz foi o quê? Porque ele plantou coisas ruins para ser crucificado. E ele colheu o paraíso. Tá vendo que não tem cabimento essa doutrina de Paulo sobre a pessoa plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim, se plantar coisa boa, colherá coisa boa? Tá vendo que não funciona? Não funciona, porque o ladrão da cruz, ele estava lá por causa de uma
transgressão, uma coisa que ele fez, que ele matou, ele roubou, tantas coisas ruins. Mas ele ganhou o paraíso. Então, não tem cabimento um comentário desse, só porque está escrito na Bíblia, não é a verdade, meus queridos. A Eunata Santos diz assim, ó, e como diz a Bíblia, um dia para Deus é como 1000 anos. Repetindo 2 Pedro, né? Mal sabe ela que 2 Pedro, houve uma briga entre os pais da igreja, porque eles não queriam aceitar a segunda carta, porque não era de Pedro, mas foi atribuída a Pedro, porque foi escrito ali por volta do 2º século. Então, por isso que eles não queriam aceitar. Os pais da igreja foram aqueles que montaram a Bíblia, viu? Se você não sabe. Vamos para mais um comentário. Vou tentar passar o mais rápido possível aqui, porque eu não quero ficar muito longe desse vídeo. Só lembrando que um dia para Deus eles são repetidores de versículos. Só que isso daqui não funciona com o que está escrito sobre a volta de Jesus dentro da Bíblia. Não funciona. Eu vou apresentar para vocês. Mais dois aqui, ó. Jesus é misericordioso. 2 Pedro 3,8 diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ó, para você ver. Como que Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele sabia que 1000 anos para Deus é como um dia. Como que ele sabia disso daí? É só para você parar para analisar. Como que Pedro escreve uma coisa assim? Na verdade, Pedro ele estava sendo cobrado ali, porque eles estavam falando, e Jesus nunca volta, o que acontece? Onde está Jesus que não volta? E aí Pedro dá essa desculpa esfarrapada. Olha, o nosso tempo não é o tempo de Deus. A mesma desculpa que os pastores dão nas igrejas. Outro comentário de Eudes Brito, diz assim, ó, Jesus já voltou para quem morreu, pois depois da morte segue o juízo. Quer ver outra incoerência? Lázaro morreu, seguiu o juízo? O filho da viúva morreu, seguiu o juízo? A filha de Jairo morreu, seguiu o juízo? Tá vendo as incoerências? E tantas outras ressurreições aí no Novo Testamento, que eu não estou lembrando aqui agora, de cabeça, que eles ressuscitaram, eles não seguiram o juízo. Então, mais um versículo que não tem cabimento, né? Que depois da morte, então, a filha de Jairo morreu, ela deveria ter ido para o juízo, segundo esse versículo. Tá vendo? Lázaro, 4 dias, ele deveria ter ido para o juízo. Então, depois da morte, não segue o juízo, não. Então, esse versículo não cabe. Tá vendo que é uma invenção? É uma invenção de Paulo. E ainda ele fala assim para mim, cuidado, não estuda a Bíblia. Ele diz assim, ó, vamos ver aqui. Na Bíblia está escrito que um dia para Deus é como 1000 anos, repetidor de versículo. A mesma falácia lá de Pedro, mas não estuda. Aqui, ó, 1000 anos para o Senhor é como um dia. O Criador quer reconciliar o homem com ele. Ó, para você ver. Tá vendo? Então, são repetidores de versículo lá. Mais um Sandro. 1000 anos é como um dia para o nosso Criador. Eles não analisam. Olha o Júnior aqui embaixo. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Vamos ver realmente, porque isso aqui está relacionado à volta de Jesus. Eles estão citando esse... Jesus não voltou ainda, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E 1000 anos é como um dia, né? Por isso que Jesus não volta. Só que o que eles não sabem é que essa doutrina da volta de Jesus, ela não é antiga. Ela não é antiga. E eu vou mostrar para vocês aqui que aonde que começou a difundir essa pregação da volta de Jesus, ok? Primeiramente, teve um grupo ali, em 1830, que eram os católicos, mas não eram católicos romanos, que eles nem eram estudados, né? Não era teólogo, nada, e eles defendiam uma tese da volta de Jesus, mas não era pregado assim aos 4 ventos, não. Não era pregado aos 4 ventos, ok? Como é pregado hoje. Então, por exemplo, naquela época, teve muitas pessoas que morreram sem ouvir falar da volta de Jesus. Muitas vezes, muitas pessoas. E onde começou a difundir essa historinha de volta de Jesus? Vocês estão achando que lá do século III, onde montaram a Bíblia? Não.
Olha aqui, ó. Num texto aqui, a origem da doutrina no Instituto Bem Cristão explica direitinho, né? A origem da doutrina do arrebatamento secreto, que aí as pessoas começaram a pregar sobre a tal volta de Jesus, linkando com o arrebatamento de Paulo. Linkando com o arrebatamento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa doutrina da volta de Jesus, ela não era pregada nos outros países. Pessoas morriam e nasciam, morriam e não ouviam falar de Jesus. Ok? Isso começou a difundir de 100 anos para cá. Começou a se pregar essa tal doutrina da volta de Jesus com os protestantes, com as igrejas modernas, porque antigamente, de Lutero até 1800 e pouco, não se pregava a volta de Jesus. Não se pregava. Ok? Vamos olhar para o texto aqui, ó. A doutrina surgiu no século XIX, após uma suposta visão de Margaret MacDonald. Você está percebendo que cada um cria a sua doutrina? Cada um tem sua visão, cada um escreve o que acha ali, né? Ah, eu sonhei, e aí escreve. Quem já viu um carro com a frase, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado? Né? Entender o tamanho da influência da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, o que poucos perguntam, ou a menos já ouviram falar, é de onde veio essa doutrina? Doutrina do arrebatamento se esforçam para justificar biblicamente tal posição, mesmo que para tal seja necessário tomar emprestados textos bíblicos dos outros lugares mais inusitados e colocar no texto do arrebatamento. Vamos aplicar neste artigo a origem da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. Então o que acontece que ele está explicando aqui? Para as pessoas encaixar a sua doutrina, eles linkam Mateus com Apocalipse e faz essa junção. E fica fazendo essa homilia, pegando os textos daqui, textos dali. E falando assim, tá vendo? A volta de Jesus vai acontecer assim, o arrebatamento secreto, porque em Mateus 24 está dizendo assim, em Apocalipse está dizendo assim, e aí se encaixou. Só que isso aí gera um grande problema, porque gera vários tipos de doutrina. Fazer homilias, interpretações pessoais, cria várias heresias. Não há referência a um arrebatamento secreto na Bíblia. Em todos os textos que se referem à volta de Jesus, na Bíblia, a explicação é de uma vinda literal e visível. A cena, segundo o próprio Jesus, é narrada da seguinte forma: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. E esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, do 30 a 31. Ok? Então vamos lá. Somente um trecho deste já seria suficiente para colocar em xeque toda a doutrina do arrebatamento secreto. Observe que as palavras em negrito não têm espaço para supor que a vinda de Jesus seria algo secreto e silencioso. Os demais textos sobre o assunto parecem uma continuação do primeiro, Apocalipse 1:7, né? E todo olho verá. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, trombetas novamente e a ressurreição dos mortos. Atos 1:11, volta literal do mesmo modo que subiu. E todos os demais que se referem à volta de Jesus fala de uma volta literal, visível e audível. Para justificar a enxurrada de verdade que existe nesses textos, os dispensacionalistas criaram uma terceira visão. Ó, para você ver, a Bíblia, ao invés de ela mostrar claramente, o Espírito Santo dá um entendimento para o crente, não. Tem vários tipos de entendimento. O Espírito Santo não ensina de ninguém. Ninguém, fica todo mundo confuso, e aí é pré, é pós, né? É dispensacionalistas, e aí se cria tudo, e o Espírito Santo mesmo não revela para eles qual é a volta de Jesus verdadeira, ok? E eles criaram essa terceira vinda após os chamados 7 anos de tribulação. Mas parece que não há texto para justificar a ideia.
Então, como crer em uma doutrina sobre a qual não há referência na Bíblia, nunca foi pregado por um apóstolo ou pai da igreja, e que até meados do século XIX ninguém jamais havia ouvido falar sobre ela. Isso mesmo, até 1830 não havia nenhum livro, nenhum grupo religioso que pregasse essa doutrina. É como se ela tivesse surgido do nada. As homilias criam essas coisas. Então as pessoas pegam textos isolados daqui e ali para falar assim, olha, isso aqui está linkado com a volta de Jesus. As visões de Margaret MacDonald. A primeira propagadora da doutrina de um arrebatamento pré-tribulacional foi a jovem irlandesa Margaret, em meados de 1830. Ela não era teóloga nem pesquisadora bíblica, mas membro de uma igreja invingida, né, Igreja Católica Apostólica, não confundir com a romana, ligada ao pregador Edward Zwingli. Sua visão era conhecida dos que visitavam sua casa. A jornalista cristã David McPherson escreveu sobre o assunto. Temos visto que a jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve uma revelação particular. Olha para você ver. Então, a doutrina aí pregada nas igrejas, ela surgiu a partir daqui, através de uma revelação que uma mulher que não era teóloga, não era estudante da Bíblia, nada, e ela teve uma revelação. E a partir daquele momento começaram a propagar a suposta volta de Jesus. E as pessoas começaram a estudar e começaram a entrar em atrito com ela também. Não, você está errando aqui, você está errando ali. E aí começou a difundir e gerar vários tipos de arrebatamento, de volta de Jesus, como vai ser, se vai ser secreto, se não vai ser. E assim pegaram essa doutrina e começaram a vender e ir para os pobres aqui no Brasil. E o crente, tendo a necessidade de acreditar em algo, acabou acreditando nesse besterol. Mas eu vou mostrar para você na Bíblia, eu vou fazer uma interpretação junto com você aqui, para você ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato da doutrina ter surgido a partir de uma visão não a torna em si uma heresia. Não, não. Vamos para a Bíblia para a gente ver? Em Mateus capítulo 16, no versículo 27, diz assim, ó, pois o Filho do Homem há de vir. Presta atenção, ó, que eu estou falando. O Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Ó, há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Ó, há de vir na glória com os seus anjos. Então, retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Então, vamos lá. Aqui, muitos dizem que isso aqui cumpriu lá na transfiguração de Jesus, no capítulo 17. Só tem um grande problema, e eu já fiz um vídeo, tem um vídeo aqui no canal explicando isso aí, sobre a mentira da transfiguração de Jesus, né, do monte ali, que as pessoas interpretam totalmente errado. Porque no monte da transfiguração, Jesus veio nas nuvens? Não, né? E ele veio junto com os seus anjos nas nuvens? Também não, né? Ele retribuiu cada um segundo as suas obras? Não, né? Só estava 3, Pedro, Tiago e João com ele lá. Como que ele ia retribuir a todos segundo suas obras se só tinha 3? Então, está refutado quem tentar falar que foi lá na transfiguração esse texto. Então aqui está dizendo que, em verdade vos digo, Jesus falando para eles lá. É para nós aqui? Não. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão, não é aqui não, tá? Onde eu estou. Jesus falando para eles lá. Jesus falando que alguns há do que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, versículo 27 se cumpre no 28. Eles teriam que ver Jesus vindo na glória do seu Pai, com seus anjos, né? Vindo assentado ao lado do Todo-Poderoso. E também
retribuindo cada um segundo a sua obra. Onde isso aqui aconteceu no capítulo 17? Não aconteceu. Então aqui Jesus promete que pessoas ali naquele século não provariam a morte antes disso acontecer. Jesus voltou naquele século? Então, mas aquelas pessoas que é para defender fé em crença, falam assim, não se cumpriu, mas a Bíblia é palavra de Deus, então se não se cumpriu, ele vai se cumprir ainda, mas o texto diz que é para aquele século. Então, tem discípulo de Jesus vivo até hoje? Faça-me um favor, né? Vamos para mais uma? Diz assim, ó, em Mateus capítulo 24, logo após a tribulação daqueles dias, e os judeus passaram a grande tribulação no ano 70, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão no céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Tá vendo? Ó, verão que ele apareceu lá no céu, né? Eles vão ver Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma extremidade até outra extremidade do céu. Só que o texto não para aqui, tem um contexto, e texto fora de contexto é pretexto para heresia. Continuando aqui, aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. O verão está próximo. Da mesma forma também vós, Jesus está falando com quem? Com eles lá no contexto. O vós lá não é a gente aqui. Vós, quando virdes, ó, eles que estavam lá, eles iam ver. Virdes todas estas coisas do capítulo 24, né? Sabei que ele está próximo às portas. Aí Jesus completa assim o checkmate. Em verdade vos digo que esta geração, a geração de Jesus naquela época lá, tá? Século I, tá? Esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Tudo o quê? Mateus capítulo 24 inteiro. Sem que tudo isso aconteça. Perguntinha, Jesus voltou naquele século para eles? Não, né? Aí você vai justificar, fala que isso não aconteceu, como a Bíblia é a palavra de Deus, vai acontecer ainda. Não, mas Jesus prometeu naquele século. Naquele século. Mais um versículo que eu estou apresentando para vocês aqui, que Jesus não voltou lá, Jesus não voltou aqui, mas o texto diz que era para eles. Então Jesus mentiu. Exatamente isso. Não tem escapatória. Jesus mentiu. Porque se eles estão vivos até hoje lá no versículo anterior. E aqui também, eles estão vivos até hoje. E aí? Entendeu? Continua. Mateus capítulo 26, aqui é o checkmate. Jesus está ali sendo julgado pelo sumo sacerdote Caifás e os escribas e fariseus ali, né? E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, nada responde o que testemunha estes contra ti? E Jesus, porém, ficou calado, e o sumo sacerdote, de novo, Caifás, lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu, tu o disseste. Aliás, Caifás, eu vos digo, Jesus falando para eles, que hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus promete para o sumo sacerdote Caifás que ele veria Jesus vindo assentado à direita do Todo-Poderoso sobre as nuvens do céu. Caifás morre no ano 36. Caifás viu essa volta de Jesus? Então, se Jesus não voltou, Caifás não viu. Caifás tem que estar vivo, Jesus voltando nas nuvens, né? É uma promessa da volta de Jesus. Se Caifás não viu, então, de novo, pela terceira vez, Jesus mentiu sobre a sua volta, porque não se cumpriu. Ou então Caifás está vivo até hoje, porque o texto é claro, sem manobra, crente.
Jesus respondeu: tu disseste, aliás, eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Aonde que Caifás viu Jesus assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu? Quando isso aconteceu? Caifás morreu e não viu. Então, os crentes ficam jogando a volta de Jesus por má interpretação, sendo que os textos é para aquela época, para aquele século, para aquela geração. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E aí? Aconteceu? Não. Então, Jesus mentiu, Jesus não voltou, ok? E vamos para finalizar a tampa do caixão? João 14. Jesus fala assim, ó: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for, depois da morte de Jesus, e quando eu me for, e vos tiver preparado um lugar, eu virei novamente, e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nesse texto aqui, diz que Jesus ia preparar um lugar, ia morrer, ia preparar um lugar, e depois que ele ascendeu aos céus, ele voltaria para levar os discípulos para junto dele. Perguntinha: quando que isso aconteceu? Quando que Jesus voltou para buscar os seus discípulos? E aqui está dizendo que ele viria novamente e vos levarei comigo. E aí? Não é para nós. A promessa dessa volta de Jesus, que levarei comigo, era para os discípulos. Aconteceu? Então, pela quarta vez, aqui nesse vídeo, eu acabei de provar que Jesus mentiu, ok? Então você percebe que dali, depois que montam o cânon da Bíblia, os católicos, né, os padres, os pais da igreja, quando a igreja do império, a igreja apostólica católica romana, ela cresce, ascende ao império, daquela época até 1500, não existe pregação de volta de Jesus. Sabe por quê? Porque os católicos não pregam de porta em porta, não fazem missa falando para os irmãos se converter, aceitar Jesus, porque Jesus está à porta. Os católicos não propagam essa doutrina do protestantismo, dos evangélicos. Não pregam. A igreja católica prega o arrebatamento? Tá aqui, ó. Esse aqui é um texto tirado de um site católico. A resposta aqui, ó: não. Tal é qual ele tem sido divulgado pelas igrejas evangélicas. Não prega, igreja católica. O arrebatamento refere-se a uma passagem na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que fala sobre os cristãos sendo apanhados nas nuvens para encontrarem com o Senhor nos ares. Muitos cristãos não católicos, né, os evangélicos, têm uma interpretação equivocada dessa passagem. Deixados para trás, em português. Ali tem um termo ali, left behind, né? Um livro publicado nos Estados Unidos, e tem ajudado a divulgar essa ideia que seremos apanhados. Você está percebendo que essa doutrina da volta de Jesus é uma doutrina dos protestantes? Então ali, depois da reforma protestante, que vem sendo divulgado, mas muito pouco mesmo, e só no último 100 anos que isso aí virou uma febre. Mas muitas cidades, muitos locais, muitos países, nunca, antes de 100 anos para trás, não se ouvia falar dessa volta de Jesus. Então nós temos uma falha na Matrix aí. Por quê? Pessoas nasciam e morriam e não ouviam falar sobre a volta de Jesus. E aí você arruma um grande problema. Porque se você tem que aceitar Jesus, para Jesus, esperar Jesus voltar, para ele arrebatar você para o céu, então tem um grande problema. Se a pessoa nunca ouviu falar sobre a volta de Jesus, e ela nunca ouviu falar sobre Jesus, que tinha que aceitar Jesus, como que ela vai ser salva se ela nunca escutou sobre isso? Não escutou sobre a volta de Jesus, nunca escutou sobre Jesus. Em vários países,
essa doutrina se difundiu de 100 anos para cá. Então você percebe que é uma falha, não é uma coisa que é pregada há milênios, há 2000 anos, que é pregado, meus irmãos, você tem que aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, porque Jesus está às portas. Os próprios versículos da Bíblia diz que é para aquele século. Agora, se você for apresentar para mim, e eu apresentei para você, só textos de Jesus. Jesus fazendo promessa para os seus discípulos. Se você vier apresentar para mim Pedro, Paulo, Tiago, contrariando isso que eu apresentei, você está declarando que gerou dúvida naquilo que Jesus disse. Mas Pedro falou isso porque Paulo, então você segue Pedro e Paulo ou segue Jesus? Porque Jesus disse que era para aquele século. E nesse contexto da Bíblia, não estou falando que é verdade, os preteristas estão mais corretos do que os futuristas. Porque eles pegam um texto ali realmente que diz que era para aquele século. Só que eles colocam a volta de Jesus para o ano 70, mas Jesus não apareceu nas nuvens, não arrebatou o povo, não fez nada disso daqui. Não veio nas nuvens, não aconteceu nada, nada. Ok? Então, a única falha dos preteristas é falar da volta de Jesus no ano 70. No restante, eles acertam de 9-0 para os futuristas, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.